com R$15 em nome de Jesus. Então, irmãos, ainda nós estamos falando, aleluia, a respeito do sacrifício de Jesus, da autodoação do Senhor. E ele foi um cordeiro sem pecado. Jesus já pecou alguma vez, sim ou não, queridos? Não. Sim ou não, irmãos? Não. Nunca, ele nunca pecou. Nunca teve um milésimo de segundo de pensamento maligno na mente do nosso Cristo soberano. Ele é Deus, Ele é Senhor. E hoje, irmãos, eu vou tentar com você caminhar por uma perspectiva e tentar estabelecer um paralelo entre o sacrifício veterotestamentário do Antigo Testamento e o sacrifício vicário de Cristo na Nova Aliança, no Novo Testamento. E nós vamos fazer isso a partir de uma ótica, de um ponto de vista, que está empautado no conceito de justiça e a sua aplicação em Romanos 6:23. Por isso eu quero que você abra comigo lá, em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. Aleluia. Então hoje nós já falamos a respeito desse versículo. E a palavra diz assim em Romanos 6, no versículo 23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero ler mais uma vez. Porque o salário do pecado, aquele que peca recebe um salário, tem alguma coisa para receber. Assim como um trabalhador que trabalha recebe o seu salário, aquele que comete pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É a morte. Mas o dom gratuito de Deus, um presente de graça para nós, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, é tão nítido para nós na palavra de Deus que o homem pecou um dia contra o Senhor. E o homem que pecou contra Deus, ele merece ser castigado, cara, porque ele é um pecador. O homem, ele errou, ele transgrediu a pessoa de Deus. E ele merece, cara, a maior das punições. Porque ele não pecou contra um presidente, ele não pecou contra um pastor, ele não pecou contra um governante, ele pecou contra Deus. E Deus é extremamente santo, cara. Ele é santo. Se existe algum conceito de santidade, ele só existe por causa de Deus, porque Deus é santo. Ele é a santidade. Ele é santo em si, cara. E mais, esse Deus contra quem o homem pecou é um Deus eterno. A ideia é inconcebível que faz a nossa mente explodir, cara, de que Deus nunca teve um início e nunca vai ter um fim. Porque Deus é eterno, de geração em geração. Ou seja, a condenação do homem deve ser uma condenação eterna, porque ele pecou contra um Deus eterno. É por isso que os pecadores, cara, serão esmagados no inferno. Nós sempre ouvimos, a vida inteira nós ouvimos, que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas isso, biblicamente falando, é incorreto, cara. Porque Deus odeia o pecado. E Deus odeia o pecador, cara, no íntimo do seu ser, porque Ele não pode compactuar com o pecado. E se alguém está pecando, se alguém está deliberadamente transgredindo a Deus, o Senhor sente ódio, repulsa por ele, sente ira. E algumas pessoas dizem assim: o inferno só é o inferno porque a presença de Deus não está lá. E o céu é o céu porque a presença de Deus está nos céus. Se por acaso um dia o Senhor decidir ir lá no inferno, o inferno vai se tornar o céu por causa da presença de Deus. Então o inferno é o inferno porque lá não está a presença de Deus. Mas, queridos, a verdade é que o inferno é o inferno porque Deus está lá, no ápice da sua ira, cara, irado com os pecadores. A palavra de Deus diz que em Apocalipse, Jesus, Ele é aquele de quem sai uma espada aguda da sua boca. E com essa espada Ele corta a soberba das nações. Então um dia, querido, grandes e pequenos serão sentenciados diante do Senhor, serão esmagados pela ira de Deus. E Deus não está sendo injusto, cara. Pelo contrário, Deus está sendo justo, extremamente justo, porque eles pecaram contra o Senhor. São pecadores, odeiam a Deus.
E essa condenação eterna, cara, talvez a gente pense, nossa, cara, talvez alguém que for lançado lá no inferno, essa pessoa vai ficar pensando assim, eu me arrependo dos meus pecados agora, que eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui apenas com ranger de dentes. Se eu pudesse voltar atrás, eu não pecaria contra Deus. Isso é uma mentira, cara. Mesmo no inferno, os pecadores ainda vão continuar odiando Deus. E no íntimo do seu ser, eles terão prazer de pecar contra Deus. Eles vão saber que eles estão lá porque eles são pecadores, porque transgrediram a lei de Deus. Mas eles não vão se arrepender lá. Não vão se arrepender. Porque o homem ele é mau, maligno. O desejo do seu coração é maligno. Então, para esse pecado, para esse homem maligno, era necessário que o Senhor aplicasse isso que nós lemos em Romanos 6,23. O salário do pecado. E qual que é o salário do pecado? É a morte. O homem precisava morrer, necessitava morrer. Porque senão Deus não seria Deus, cara. Deus seria qualquer outra coisa. Deus seria um rei, Deus seria um líder. Ele não seria Deus se ele ficasse impuro, se ele ficasse inerte com relação ao pecado. O salário do pecado é a morte. É a morte. E a palavra diz em Hebreus, no capítulo 9, e eu quero que agora você preste muita atenção, cara. Porque lembra que eu falei no início que nós precisamos fazer uma relação, um paralelo entre o sacrifício no Antigo Testamento e o sacrifício no Novo Testamento, para entender o que Jesus fez por nós. Porque se a Bíblia diz que Jesus fez alguma coisa, ou que nós devemos fazer alguma coisa, eu não me contento com pouco, cara. E nós vamos lá descobrir como que Jesus fez isso. Ele se entregou por nós, mas como que ele fez isso? E a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 9. Cara, agora usa toda a sua concentração, hein? Que a gente vai ler o capítulo inteiro. Vamos lá. Ora, também o primeiro, e aqui o primeiro diz respeito a testamento, aliança. O primeiro testamento tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Porque o tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, ou a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo tabernáculo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas de todo o povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. E o verso 11, mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, nem por sangue de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, cara, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de um novilho esparzidos sobre os imundos o santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo,
que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de uma nova aliança. Aqui eu quero que você repita comigo, cara. E por isso é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque o testamento não tem força, não é válido onde... Porque o testamento tem força, é válido onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, cara. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Verso 20, dizendo: este sangue do testamento que Deus vos tem dado, este é o sangue do testamento que Deus vos tem dado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E eu quero que você repita novamente comigo isso. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Aleluia. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, cara. Isso era uma figura do verdadeiro. Porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para a si mesmo se oferecer muitas e muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo só uma vez, para tirar os pecados de muitos, sim, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A palavra nos garante que Ele vai aparecer uma segunda vez, cara. Eu já vou explicar todo esse capítulo. Talvez você não entendeu nada. Um monte de palavra: propiciatório, tabernáculo, bode, bezerro, testamento, aliança. Que negócio é esse, cara? Mas antes disso eu quero que você se lembre de uma coisa, cara. Cara, a palavra nos garante que um dia o Senhor Jesus irá voltar. E Ele irá voltar da mesma forma que Ele subiu aos céus. E Ele subiu aos céus como um homem, de carne e osso, cara. Irmãos, Jesus não é uma vibe. Quando nós falamos a presença de Deus, ou quando nós chamamos Senhor, vem com a tua presença, a gente não está clamando por uma vibe, por uma sensação, aquele arrepio na coluna. Não é nada disso. A presença de Deus não é isso, cara. A presença de Deus não é aquela emoção que você sente com o teclado, ou aquela euforia com a bateria regaçando. Não, cara. Jesus, Ele é uma pessoa de verdade. Ele é um homem perfeito. Ele é um homem como eu e você, cara, de carne e osso. A Bíblia diz que uma vez os discípulos estavam reunidos e eles já tinham tido um encontro com o Senhor. E chega para Tomé e diz para Tomé assim: Tomé, o Senhor apareceu pra gente. E Tomé diz assim: cara, cala a boca, velho. Eu nunca vou acreditar que ele está vivinho da Silva
se eu não colocar as minhas mãos nos seus cravos e não tocar no seu lado ferido? E 8 dias depois ele dizer isso, cara, a palavra diz que Jesus, ele se apresentou numa sala com as portas e janelas fechadas. Ou seja, Jesus atravessou as paredes mesmo, cara, e entrou lá dentro. Ele apareceu ali com carne e osso. Ele chega para Tomé e diz: Tomé, cara, toca nas minhas feridas, porque o espírito não tem carne nem osso, mas toca do meu lado, cara. Enfia o seu dedo aqui nos meus cravos, no buraco dos cravos, cara. Vê que eu sou real, vê que eu sou uma pessoa de verdade. Vê que eu não sou uma vibe, que eu não sou um mito. Eu sou tão real, cara, que eu boto a existência à sua própria realidade. Eu quero te dizer, cara, que um dia você vai tocar em Jesus. Toca nessa pessoa que está aí do seu lado assim. Não na blusa dela, na carne dela, no corpo dela. Se você tem intimidade com ela, passa a mão assim na barba, no bigodinho das irmãs. Isso, sente a barba dela assim, ó, o cabelo. Você consegue sentir isso de verdade? Cara, um dia você vai sentir a pele de Jesus. Um dia você vai sentir o corpo de Jesus, cara. Você vai sentir o hálito de Jesus. Vai tocar na barba dele, sentir ele de verdade. Pela primeira vez na história, você vai olhar nos olhos de um homem e chamar ele de Deus. Assim como Tomé, a Bíblia diz que depois disso, Tomé olha para Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. Jesus é Deus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. 100% homem, 100% Deus. E existia uma forma de Deus executar ou entregar o salário do pecado no Antigo Testamento. Como é que funcionava isso? Como é que Deus fazia isso? Como é que Deus dava o salário do pecado para alguém? Como que Deus matava alguém? A Bíblia diz que Moisés, ele teve uma visão, cara, de um lugar onde Deus iria se manifestar. Era um lugar como um espaço, que nem aqui. E esse espaço, irmãos, ele era dividido de 3 partes. De quantas partes? De quantas partes, irmãos? 3 partes. E a primeira parte desse lugar, a Bíblia diz que se chamava átrio. E nesse lugar existiam 2 objetos, cara. Primeiro era o altar do holocausto, ou altar do sacrifício, e a pia de bronze. E quando o sacerdote, ele chegava com o sacrifício do povo, a primeira coisa que ele fazia, cara, ele sacrificava aquele cabrito, aquele bode, aquele bezerro, carneiro, sacrificava aquele negócio e colocava em cima do altar. Ali ele estava matando o inocente, cara, pelo seu pecado e pelo pecado de todo o povo, porque era necessário que alguém morresse, cara. Nós lemos e nós repetimos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário que o sangue de alguém fosse derramado. Então aquele sacerdote, ele pegava aquele animal, ele sacrificava aquele animal, matava ele. E aquele animal, todo mundo que olhava ele morrendo, sabia que ele estava levando os pecados de todo o povo. Todo mundo que olhava para aquele bode, para aquele bezerro, olhava para aquele animal e dizia: cara, ele está morrendo no meu lugar. Ele está levando o meu pecado. Quem era para estar ali era eu, cara. Mas é aquele bode, é aquele bezerro. Matava ele e queimava ele no altar de holocaustos. E aquilo subia ao Senhor. A gordura era queimada ali, porque a gordura simbolizava a glória de Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém, cara. E depois disso, depois de oferecer um sacrifício, e eu penso que isso diz respeito à nossa carne, cara, ao sacrifício diário que eu e você temos que oferecer a Deus. É por isso que a palavra diz que o nosso culto, irmãos, quando você vai a um culto nunca começou, o culto não começa e termina. O culto começa no dia que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e nunca mais vai terminar. Um dia ele vai ser melhorado nos céus, mas acabar ele não vai. Porque a Bíblia diz que o culto não é uma programação no domingo à noite, na quarta, na terça-feira.
O culto, cara, é o seu corpo sendo apresentado a Deus como um sacrifício vivo, não como um sacrifício morto daquele bode, daquele bezerro no altar de holocausto, mas um sacrifício ambulante, cara, andando por aí, carregando a morte de Jesus dentro de você, sendo crucificado todo dia. E depois que ele sacrificava aquele cordeiro, aquele animal, ele passava pela pia de bronze. E nessa pia de bronze ele se lavava, cara. Porque você, imagina você matando um bode. Eu duvido que você vai ficar limpo, cara. E ele vai naquela bacia de água. E ele se lava, ele se purifica. E a palavra diz, cara, que a palavra é quem nos purifica. Que a verdade é quem nos purifica. A palavra diz que de dentro de nós fluirá um rio de águas vivas. E ninguém pode se purificar a não ser pela palavra de Deus. Boa sorte para você, cara, para tentar se purificar. Você pode fazer jejum, você pode fazer oração, você pode fazer boas obras, você pode dar esmolas, você pode fazer missões, você pode pregar, você pode cantar, você pode tocar, pode fazer capoeira, pode fazer o que você quiser, velho. É como se você pegasse um pouco de perfume e tacasse em um cadáver. Não adianta, cara. A purificação é somente por meio da palavra. É somente por meio da verdade. É somente entendendo as escrituras e o evangelho. E depois de você se purificar, aquele sacerdote saía do primeiro ambiente, que se chamava átrio, e ele entrava num segundo espaço agora, que se chamava o santo lugar. Acontece, queridos, que no átrio, todas as pessoas elas podiam se chegar ali perto do átrio. Qualquer pessoa podia chegar ali com seu carneiro, com seu bode, entregar para o sacerdote, cumprimentar ele aí, cara, como é que estão as coisas aí? Tá trabalhando muito, vamos aqui oferecer um sacrifício agora ao Senhor. Então as pessoas elas podiam ter acesso, elas conseguiam ver o que acontecia ali no átrio. Mas, cara, no santo lugar, somente o sacerdote podia entrar ali. Depois de oferecer um sacrifício, depois de passar pela pia de bronze, ele entrava no santo lugar. Ninguém do povo de Israel podia entrar no santo lugar. Somente o sacerdote, cara. Somente aquele que era chamado especificamente para essa função. Tinha que ser um cara que fosse da tribo de Levi. Tinha que participar de uma descendência de sacerdotes, cara. E ele entrava naquele lugar, e a Bíblia diz que nesse santo lugar existia 3 objetos. A mesa da preposição de pães, eram 12 pães ali, cara, representando as tribos de Israel. E isso significa provisão. Pão significa provisão. A Bíblia diz que o salmista afirma, cara, eu fui velho, eu fui moço, e hoje eu sou velho. E eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque pão simboliza provisão. E a provisão do Senhor é para esses, cara. Agora eu penso, cara, se você está atrás da sua provisão, se você está cuidando dos seus afazeres, das suas necessidades, então por que você quer que o Senhor cuide das suas necessidades? Ou você cuida ou o Senhor cuida, cara. Porque a Bíblia diz assim, Jesus uma vez está ensinando os discípulos em Mateus no capítulo 6, ele diz, cara, olha os lírios dos campos, velho, como eles se vestem de formosura. Em verdade eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como o lírio dos campos. E olha também os pássaros, cara. Eles não fiam, não tecem, não trabalham, e o alimento nunca falta para eles. E será que Deus, cara, não vai cuidar de você se Ele está cuidando dos lírios dos campos, dos pássaros dos céus? Será que Deus não está se preocupando com a sua necessidade? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas: o comer, o beber e o vestir. E isso diz respeito à provisão, cara. E o segundo objeto era o candelabro. O candelabro, irmãos, era como uma vela de 7 pontas. É o que os judeus chamam de menorá. Essas 7 pontas representavam os 7 Espíritos de Deus. E isso diz respeito ao Espírito Santo.
Eu afirmo, cara, para você com todo o meu coração. Talvez você esteja querendo ter uma vida com Deus e ter um encontro com Deus, mas ninguém pode te levar até Deus senão Jesus, por meio do Espírito Santo. Ninguém, cara, não existe nenhum pastor, nenhum padre, nenhum Chico Xavier, nem Maria, nem João, nem Tião, ninguém, cara, que pode dizer para você, cara, dá a mão aqui que eu vou te levar até Deus. Não dá, cara, porque a Bíblia diz que somente através de um nome é que os homens devem ser salvos, e esse é o nome de Jesus, Yeshua HaMashiach. Somente por meio do Espírito, cara. Somente sendo convencido no seu coração do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém pode fazer isso por você. Ah, mas Maria, cara, eu admiro Maria. Foi uma mulher espetacular. A Bíblia diz que ela era bem-aventurada entre as mulheres. Fantástica. Mas ela nunca vai poder te conduzir ao Senhor. Ela nunca vai poder te conduzir até Deus. Por quê? Porque ela era uma pecadora como eu e você. Ela morreu e está mortinha da Silva até hoje. Vai lá, está morta, cara. Ah, mas São Francisco de Assis, eu também acredito nele, cara. Foi um homem espetacular. É um cara que nós devemos devoção no sentido de respeito. Você nunca vai ter a vida de oração que esse homem teve. O tanto de sinais, prodígios que ele realizou em nome do Senhor. Foi uma referência para a sua geração. Mas está mortinho da Silva. Não pode te levar até Deus. Ah, mas o Buda, outros caminhos. Não, cara, não. Todos esses morreram e continuam mortos. Mas o Senhor, pelo Espírito de Deus, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou dos mortos, cara, por causa do Espírito de Deus. Então você quer ir até Deus? Vai conversar com o Santo Espírito da verdade. Ele é o próprio Deus. Ele é o único Deus. Existia mais um objeto nesse santo lugar, que era o incensário. E o incensário simboliza as orações dos santos. A Bíblia diz que esse incensário nunca poderia estar apagado. Ele nunca poderia ficar sem estar levantando incenso diante do Senhor. Um aroma, uma fumaça diante do Senhor. Isso simboliza a nossa vida de oração. E cara, a gente consegue fazer tantas coisas por muito tempo. Jogar bola por 2 horas, e ir na piscina por 2 horas. Mas na hora de orar, cara, você ajoelha lá. E você ora, cara, pelas nações, pela sua igreja, pelo seu pastor. Você ora pelo papagaio, você ora pelo seu cachorro. Você ora por tudo. Aí na hora que você olha assim, 15 minutos. Cara, eu quero te dizer, talvez o nosso amor pelo Senhor, ele precisa ser colocado em xeque hoje. Porque eu não consigo admitir, cara, que nós vamos estar lá no céu, usufruindo da presença de Deus 24 horas, e amando isso, e gostando disso, sem a gente praticar isso aqui, sem a gente buscar isso aqui. Irmãos, oração não diz respeito àquilo que Deus está fazendo por você. Tipo assim, você não vai convencer Deus com a sua oração, porque quem muda com a nossa oração não é o Senhor, é a gente mesmo. Ah, por que eu não consigo mudar? Porque olha a sua vida de oração. Quanto tempo você passa orando por semana? Nós entregamos os dízimos do nosso dinheiro, do nosso salário, mas eu não conheço alguém que entrega o seu dízimo ao Senhor em oração, em relação ao seu tempo. Nós temos 24 horas por dia. O correto, irmãos, seria que todos os dias nós passássemos 2 horas e 40 entregando o nosso tempo ao Senhor. E a gente não faz isso. Mas depois que aquele sacerdote entrava no santo lugar, a Bíblia diz que existia um terceiro lugar. Tinha mais um lugar nesse tabernáculo. E era um último lugar extremamente exclusivo. A Bíblia diz que o nome desse lugar era o Santo dos Santos. Em algumas traduções, o Santíssimo Lugar. E nesse lugar, cara, nenhum sacerdote podia entrar. Ninguém do povo de Israel podia entrar. Os chefes do povo não podiam entrar.
Se o cara fosse um presidente, não podia entrar. Se o cara fosse o que fosse, não podia entrar lá. Somente o sumo sacerdote, ou seja, o principal daqueles sacerdotes, o chefe dos caras que podiam entrar no santo lugar, somente ele podia entrar no Santo dos Santos. E vem cá, era uma só vez no ano, cara. Era um dia, durante os 365 dias do ano que nós temos, um dia só, ele podia entrar ali. E a Bíblia diz que ele tinha que entrar com o sangue desse animal que foi morto. E chegava lá, cara, ele entrava e ele aspergia esse sangue. Ele entrava com o altar de incenso, com aquele incensário, cara. Ele aspergia o sangue na Arca da Aliança. E a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que dentro da Arca da Aliança tinham também 3 objetos. Era a vara de Arão que florescera, um pote contendo o maná, e também tinha as tábuas da aliança com os 10 mandamentos. E esse lugar simbolizava a presença de Deus. Ou seja, irmãos, sim, é verdade. É verdade. Somente um homem, num único dia do ano, uma só vez no ano, cara, podia ir até a presença de Deus, até a Arca da Aliança. Somente um homem, uma vez por ano, podia chegar no Santíssimo Lugar e ter uma conversa com Deus. Ninguém podia ir até Deus, cara. E isso é o que nós chamamos de Antiga Aliança, de Antigo Testamento. Irmãos, o Novo Testamento não é a segunda parte da Bíblia. O Novo Testamento não são os 27 livros finais da Bíblia. O Novo Testamento é uma nova aliança. Ou seja, é uma nova forma que Jesus inaugurou de você ir até o Santo dos Santos. Tem uma nova forma agora, cara. Tem uma nova forma. Eu vou te dizer qual é essa forma. É o sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor, cara. Sabe aquele animal que era sacrificado lá no começo? Esse animal, a Bíblia diz que é o Senhor Jesus. Porque João Batista, cara, quando olha para Jesus, diz: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro, ele foi imolado, cara, uma só vez. Não é uma vez por ano como no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Uma só vez ele foi imolado, ele foi sacrificado, cara. E por isso, com o sangue de Jesus, com esse sangue, é que agora nós podemos ir até o Santo dos Santos. E mais, a Bíblia diz que existia uma cortina, cara, gigantesca, desse tamanho aqui, dessa grossura, que separava o santo lugar do Santo dos Santos. E no dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, houve um terremoto, cara. A Bíblia diz que esse véu, essa cortina grossa, cara, ela se rompeu, ela se rasgou de cima até embaixo. Então todo mundo que dava uma espiada, cara, via aquele véu rasgado e dizia assim: cara, não existe mais separação entre o santo lugar e o Santo dos Santos. Não existe mais separação entre o lugar que os sacerdotes podem entrar e o lugar que o sumo sacerdote pode entrar. Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz em Apocalipse que quando Jesus morreu na cruz por nós e o seu sangue foi derramado, Ele nos fez reis e sacerdotes. Então, cara, aquele sumo sacerdote era só ele que podia ir na presença de Deus. Mas quando Jesus morreu, cara, Ele nos transformou nesse sacerdote que pode ir até Deus e oferecer um culto a Deus, um culto racional, que não é um cordeiro, cara, que não é um bode, que não é um animal, que não é um rito. É a sua vida, é o seu coração. Por isso que nós vivemos uma nova aliança, uma nova forma de ir até Deus, uma nova forma de chegar no Santo dos Santos, diante da presença de Deus. Cara, o sonho de Abraão,
de Moisés, de Elias, o sonho de Davi, sempre foi estar no meu e no seu lugar, cara. Podendo ir até Deus de maneira livre. Podendo ir até o Santo dos Santos, cara. Podendo chegar na presença de Deus. Oh, sabe por que Saul perdeu o seu trono, cara? Sabe por que Saul perdeu o seu reinado? Porque ele apresentou um sacrifício diante de Deus. E ele não podia fazer isso, quem podia fazer isso era Samuel, cara. Mas hoje, cara, não tem essa de Samuel, de Moisés, Arão, do sumo sacerdote, Anás, Caifás. Hoje eu sou um sacerdote, porque o meu Jesus, ele é o sumo sacerdote da nova aliança. Sabe o que é isso, cara? Você nunca podia ir até Deus. Você nunca ia poder orar a Deus. Você nunca ia poder fazer uma oração pelo almoço. Porque Deus não ia te ouvir, cara. Era necessário que o pecado recebesse o seu salário. Que os pecadores recebessem o seu salário. A morte. E sabe quem recebeu esse salário, cara? No Antigo Testamento, era aquele animal que recebia a condenação, a morte. Mas na nova aliança, quem recebe o salário do nosso pecado, quem recebe a morte, é o Senhor Jesus. Ele foi esmagado por Deus, cara. A Bíblia diz, nós lemos isso hoje de manhã, Isaías 53, que ao Senhor agradou moê-lo. Deus estava sentindo prazer, cara, em esmagar Jesus na cruz. É mentira, cara, aquilo que as pessoas dizem, que Jesus disse: meu Pai, por que me desamparastes? E Deus fez isso porque Deus não suportou olhar o seu filho morrendo na cruz, coitadinho de Jesus. E Deus virou as costas para não ver o sacrifício de Jesus. Mentira, cara. Porque naquele dia Jesus, ele se fez maldito. Ele se fez pecado. Deus olhou no rosto de Jesus e viu, cara, todos os pecadores, todo o pecado da terra, cara. E Deus o odiou e o esmagou naquela cruz. E toda a ira de Deus recaiu sobre Jesus. E ele clama assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Pai, por que me desamparastes? E essa é a dor, cara, que eu e você nunca vamos entender. Nunca vamos compreender. Porque você pensa, cara, que Jesus morreu primeiro naquela cruz porque ele foi açoitado pelos romanos, ou porque ele foi chicoteado, ou porque ele teve uma coroa de espinhos, ou porque ele foi cuspido, ou porque ele foi traído por Judas. Isso, cara, não se compara ao abandono de Deus. E saber, cara, nós experimentaríamos isso, cara. O abandono total de Deus. O abandono completo do Pai. Imagina você num ringue com Deus. Cara, Deus ia te esmagar na ira dele. Deus ia te esmagar, cara. E Deus ia ter prazer em esmagar os pecadores. Deus iria estar irado com a gente, cara. Mas Ele não se irou com a gente. Ele se irou com Jesus no nosso lugar e esmagou Jesus. Destruiu Jesus. A gente olha para o Getsemane e Jesus orando, cara, e suando gotas de sangue, chorando, cara, gotas de sangue. E a gente diz: será que Jesus sentiu um medinho? Será que Jesus estava com medo de alguns cravinhos? Será que Jesus estava com medo, cara, daquela condenação tão terrível? Você acha que o nosso general, cara, estava com medo de uma cruz? Você acha que o meu general, cara, estava com medo dos chicotes dos romanos? Você acha que o meu Jesus, cara, estava com medo de Pilatos?
Quem é Pilatos, cara? Que autoridade ele teria se primeiro não tivesse sido dado do alto? Ele não estava com medo da cruz. Ele não estava com medo de ter os seus cravos nas mãos. Ele não estava ligando para a coroa de espinho, cara. Ele estava atormentado por saber que suportaria toda a ira de Deus, esmagando ele na cruz. No meu lugar. Jesus fez isso por mim, cara. Sua mãe nunca fez isso por você. Seu pai nunca vai fazer isso por você, cara. Talvez ele pode morrer numa cruz por você, sabe? Mas suportar a ira de Deus ninguém pode fazer por você. Somente Jesus, cara. E foi tão terrível. Ele diz: Pai, a minha alma está amargurada até a morte. Se possível, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, Senhor. Não o cálice da cruz, mas o cálice da tua ira, me esmagando, Senhor, me moendo. É verdade, é verdade. E o Cordeiro de Deus, chamado Jesus, ele foi morto, cara. Morto, esmagado. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Não há remissão dos pecados. E sabe, cara, Deus foi tão perfeito. Ele é tão perfeito, cara, que ele se preocupou com as minúcias, com os detalhes. Jesus morreu numa quarta-feira, mais especificamente no dia 14, no mês de Abib, ou de Nissan, que no calendário judaico é o primeiro mês. É como se fosse o nosso janeiro, sabe? Mas o calendário dele, o primeiro mês, corresponde ao nosso março e abril. Mas no dia 14 do primeiro mês, era comemorado, cara, uma festa judaica chamada Páscoa. Jesus morre numa quarta-feira, no dia de Páscoa. E eu te garanto que não tinha chocolate nenhum, cara. Porque a Páscoa simboliza a morte de um cordeiro. E pegando o sangue desse cordeiro e aspergindo nos umbrais das portas, todo o povo de Israel, dentro do Egito, seria salvo naquela noite. Porque naquela noite o anjo da morte, enviado por Deus, passaria, cara, e mataria todos os primogênitos do Egito. Toda casa que ele chegasse, cara, que não tivesse o sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta, o anjo falaria: aqui existe um primogênito, e ele precisa receber o salário do pecado, a morte. E houve um luto nacional na nação do Egito naquele dia, cara, porque os primogênitos morreram. A não ser os primogênitos que estavam nas casas com os umbrais das portas da sua casa, com o sangue daquele cordeiro. Um cordeiro foi sacrificado. Jesus morreu no dia da Páscoa, dia 14 de Nissan. No mesmo dia, cara, que todo o povo de Israel sabia que um cordeiro estava sendo sacrificado, que havia um sacrifício, Jesus morreu nesse dia. Mais especificamente às 3 horas da tarde, ou a hora nona, no final daquele dia. E Jesus morre a quarta-feira. E passa-se a primeira noite. E no dia 15 de Nissan, um dia após a Páscoa, era comemorada outra festa, que era a festa dos pães asmos, ou dos pães ázimos. E essa festa, cara, diz respeito a uns pães que não tinham fermento. Fermento, cara, é aquilo que você joga numa massa para que ela cresça. Toda massa fica levedada se você jogar fermento ali.
E fermento significa corrupção ou adulteração da originalidade. A corrupção da originalidade. É por isso que Jesus disse para os discípulos: cara, vocês precisam tomar cuidado com o fermento dos fariseus, com a doutrina deles, porque a doutrina deles é corrompida. Não é uma doutrina sã, original. E naquele primeiro dia, cara, Jesus estava morto. Morto. E todas as pessoas sabiam que assim como um pão asmo, que um pão que não tem fermento, assim como um pão que na sua natureza não foi adulterado, eles estavam se lembrando que Jesus também, cara, a sua natureza nunca foi adulterada. A natureza de Jesus nunca foi pecaminosa. Nunca houve, cara, um milésimo de segundo na mente do meu Senhor que almejasse o pecado. Ele nunca pecou. Ele nunca transgrediu uma só lei. Ele foi perfeito do começo ao fim, cara. Ele não nasceu, cara, de uma relação matrimonial. Não. Ele nasceu de uma virgem através do Santo Espírito. A sua originalidade era essencialmente santa. Toda a sua natureza. E se passou, cara, o primeiro dia de Jesus morto e a segunda noite. A primeira noite foi na quarta-feira. A segunda noite na quinta-feira. O primeiro dia inteiro na quinta-feira. E na sexta-feira eles estavam comemorando um Shabá especial. Porque um Shabat é um sábado ou dia de descanso. Mas existem alguns sábados, alguns Shabat no calendário judaico que não caem no sábado. E o primeiro Shabat especial, ou o grande sábado do calendário judaico, daquele ano que Jesus morreu, caiu na sexta-feira. E ele passou o segundo dia morto e a terceira noite. Eu quero que você se lembre que Jesus disse algo, cara, para os fariseus, quando os fariseus dizem assim: mestre, já que você é tão top, então mostra pra gente um sinal. Faz um milagre, cara, pra gente ver. E Jesus diz assim: uma geração perversa e corrompida, adúltera, me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser um sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites completos no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites escondidos no coração da terra. E aquele dia se passou. O segundo dia e a segunda noite, a terceira noite. E no sábado, cara, a Bíblia diz que era-se comemorado uma outra festa. Após o primeiro sábado, após a Páscoa, que era a festa das primícias. E nas festas das primícias, todos os judeus pegavam seus primeiros frutos e eles apresentavam aquilo diante do Senhor. O primeiro, o melhor, primícia diz respeito a primeiro, a primogênito, a principado. E eu lembro de Isaías dizendo: o principado, o governo estará sobre os seus ombros. E se passou, cara, o terceiro dia. Mas antes de chegar a quarta noite, não mais, cara, não 3 dias e 4 noites, não, 3 dias e 3 noites. Quando o sábado termina, às 6 horas da tarde, e se inicia o domingo, alta madrugada, sim. A Bíblia diz que naquele dia estava se comemorando uma festa de primícias, dos primeiros frutos. E sabe o que aconteceu, cara? Depois de 3 dias e 3 noites, esse Jesus, cara, que foi esmagado pela ira de Deus, no meu lugar, massacrado, moído, e sofreu a tormenta da separação de Deus. Ele ressuscita dos mortos por causa do Espírito da verdade. E ele se apresenta como a primícia de Deus. A primícia é o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. A primícia de Deus, a primícia de uma nova criação,
a primícia de uma nova etapa de Deus para a história da humanidade, a primícia de uma nova aliança, de uma nova forma de ir até Deus. E ele ressuscita, cara, porque a Bíblia diz que Maria Madalena, ela vai até o Senhor no sepulcro, no domingo pela manhã, no primeiro dia da semana. E sabe, cara, a Bíblia diz que ela vai ainda estando escuro, alta madrugada. Mas nós precisamos entender que o dia para eles se inicia no pôr do sol e se encerra no pôr do sol do outro dia. Provavelmente, cara, não eram mais do que 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Nas primeiras horas do domingo, cara, ela chega naquele lugar, naquele sepulcro emprestado por José de Arimateia, e a porta daquele lugar está aberta, a pedra daquele lugar está afastada. Quando ela chega lá, cara, ela fica assim, ué, o que aconteceu aqui? E ela começa a chorar, cara, se entristecer com aquilo. E de repente, cara, chega alguém por trás dela dizendo assim, Maria Madalena, ô Maria. E ela pensando que era o cuidador daquele lugar, ela diz, olha só, cara, só me fala onde está o meu Senhor, que eu vou buscá-lo agora. Só me fala isso. E essa pessoa chega por trás dela e diz, Maria Madalena, olha pra mim, cara, sou Jesus, tô vivinho da Silva, cara, de carne e osso. Irmãos, eu não tenho dúvidas, eu tenho certeza disso, que Jesus nesse momento, Ele está aqui, cara. Não é uma vibe, Deus não está num lugar distante, olhando a gente aqui numa televisãozinha, sabe, lá no céu. Não, cara, não. Talvez Ele esteja sentado em alguma cadeira aqui, cara, com um lugar vago. Talvez Ele esteja por aqui, ali do lado do Fabinho, não sei, cara. Mas Jesus não é uma vibe, Jesus é uma pessoa de carne e osso. Se Ele quisesse hoje se tornar palpável aqui no nosso meio, como Ele fez com os discípulos, Ele faria isso, cara. Vivinho da Silva morreu numa Páscoa, ressuscitou no dia das primícias, passou o dia de pães asmos morto, e cumpriu toda a lei de Deus, tudinho, cara, sem tirar e nem pôr. Tudo. Ele nunca pecou, mas Ele assumiu a culpa do réu acusado. Nós somos esses réus acusados. Nós somos esses pecadores, cara. Sabe o que Deus fez? Deus olhou para toda a humanidade. Deus olhou dentro dos meus olhos e disse assim, cara, você é um pecador, mano. E a minha justiça não compactua com o seu pecado. E por eu ser extremamente justo, e por ser extremamente bom, por ser justo, por ser santo, eu vou esmagá-lo, eu vou sentenciá-lo com a morte. Mas a Bíblia diz que Deus me amou de tal maneira. E sabe o que Ele fez? Ele diz, vou fazer uma coisa com você, cara. Eu vou te sentenciar, te massacrar, porque você é um homem. Mas vou fazer isso da seguinte forma: eu vou me tornar um homem, e eu vou ser esmagado pela minha própria ira. É como se Deus, cara, estivesse com uma mão, a mão de Jesus, se transformando em homem, colocando uma mão assim, cara, e com a outra mão, com seu martelo de justiça, sentenciando o homem, esmagando o homem. Então Deus, cara, Ele não foi injusto. Ele cumpriu toda a sua justiça em Jesus. Tudo que nós merecíamos, Ele cumpriu em Jesus. Porque imagina, cara, você teve que acreditar em um juiz que chega diante de um cara que estuprou muitas pessoas, que matou muitas pessoas,
que roubou a vida inteira, matou, destruiu a vida inteira, mentiu a vida inteira. E esse juiz chega para essa pessoa e diz assim: olha só, você está livre, pode sair por aí. Esse juiz é justo se ele fizer isso? Sim ou não, irmãos? Não! Ele não é justo se ele fizer isso. Então sabe o que Deus faz, cara? Ele abandona a sua glória. Ele abandona a sua glória. Ele vai nesse lugar. Ele se torna um homem. E Deus esmaga o seu filho no lugar desse cara aí, chamado Leonardo Luiz. Por isso que a gente se reúne aqui, cara, e ora em nome de Jesus, e fica com Jesus, porque foi muito alto, cara, o preço que Ele pagou. Foi absurdamente amoroso o que Ele fez por nós. Absurdamente amoroso. E a Bíblia diz em João no capítulo 12, e eu quero encerrar com isso. Se você puder, acompanhe comigo João capítulo 12. Oh, Jesus. Senhor, eu quero dizer que eu te amo muito, meu Senhor. Que Deus, eu vou me esforçar nos meus dias por meio do Santo Espírito para não anular, Senhor, isso que o Senhor fez por mim. Versículo 24 do Evangelho segundo João. O versículo 23 diz: E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Jesus, Ele foi essa semente de trigo, esse grão de trigo, que caiu em terra e morreu. E por ter morrido, Deus deu muitos frutos. E nós somos esses frutos, queridos. Nós somos esses frutos. Nós somos a recompensa do Cordeiro. Quando você levanta as mãos para os céus e de olhos fechados você coloca toda a sua concentração em Deus e se apropria do sangue de Jesus para ir até o Santo dos Santos. E quando você vai lá, através da fé, através da graça, através do Santo Espírito da verdade, diante da presença de Deus, onde os anjos não vão, e você diz assim: glória a Deus. É como se o Pai estivesse recebendo, como se o Filho estivesse recebendo a recompensa do seu penoso trabalho. A recompensa, Ele morreu, Ele foi como uma semente lançada na terra, que morreu e germinou, e Deus deu muitos frutos. Você é um fruto de Deus, cara. Você é um fruto do sacrifício de Jesus por nós. Vamos orar? Jesus. Vamos orar. Mas agora, cara, você vai fazer esse caminho. Você vai se lembrar do sacrifício de Jesus aqui, sendo imolado, e com esse sangue indo até o Santo dos Santos, o lugar onde as pessoas, onde o sumo sacerdote, só uma pessoa em toda a nação de Israel podia ir uma vez por ano. Você vai poder ir lá agora, na presença de Deus.
Em nome de Jesus, fecha os seus olhos, cara. Esquece do seu irmão aí do seu lado. Esquece de tudo agora, cara. E trilha esse caminho por meio da fé. Vai em direção ao teu Deus agora, em nome de Jesus. Através do Cordeiro de Deus, pelo novo e vivo caminho, vai até o Senhor. Pai, meu Pai, eu estou aqui, Senhor, na tua presença, no Santo dos Santos. Eu estou aqui, Senhor, no lugar onde Davi nunca foi, onde Elias nunca foi, onde os anjos não vão. Diante da presença do meu Deus eu estou agora. Diante do Senhor, papai. Eu posso chamá-lo de Pai. E Deus, que o Senhor receba a recompensa do seu penoso trabalho através de Cristo Jesus. A minha vida, Senhor, vai ser uma recompensa para o Senhor. Eu serei a recompensa do seu penoso trabalho, Senhor. Eu serei como um sacrifício vivo diante do Senhor em adoração. Eu testemunharei, Senhor, dessa palavra, desse evangelho nas nações. Deus, eu não me envergonharei do que o Senhor fez por mim, papai. O Senhor foi esmagado, o Senhor foi moído por minha causa, Jesus. Deus, oh Deus, Tu és totalmente digno, Senhor, de receber toda a glória. Totalmente digno, Senhor, de receber todo o louvor, toda a adoração, Deus. Senhor, aqui na Tua presença, através do sangue de Jesus, eu quero Te entregar toda a glória, Senhor. Todo o louvor. Mais do que canções, Senhor, Te entregar o meu coração. Mais do que canções, Senhor, Te entregar a minha reverência. Porque o Senhor se auto-doou por mim. Um cordeiro sem pecado. Um sacrifício perfeito. Meu Deus e meu Pai, nós Te amamos muito, Senhor. Te agradecemos por causa da Tua misericórdia, por causa do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você hoje, em nome de Jesus. Enquanto os nossos queridos tocam essa música que diz: eu olho para a cruz. Ao você sair do seu lugar, cara, em um ato de fé, e vir aqui na frente, nós vamos fazer algo aqui, cara. Nós vamos nos ajoelhar diante da cruz do Senhor Jesus. Não uma cruz de madeira aqui que a gente vai colocar, não. Mas uma cruz que você só pode enxergar pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé. Eu quero te convidar a fazer isso agora. Se você puder sair do seu lugar, vem pra cá. A gente vai afastar as cadeiras aqui.
que o seu sacrifício foi válido, Senhor. Que o seu sacrifício por nós foi válido, Jesus. E existe gratidão no nosso coração, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Os nossos joelhos dobrados aqui dizem isso. Os meus joelhos, os joelhos dos meus irmãos aqui, Deus. Mas sabe, Senhor, oh Deus, no santíssimo lugar eu quero te dizer, Senhor, que agora quando eu levantar, quando os meus irmãos aqui levantarem, Senhor, nós vamos nos levantar como uma recompensa pelo seu sacrifício. Nós vamos viver os nossos dias, Senhor, para te entregar a recompensa do seu penoso trabalho, Jesus, em arrependimento, em gratidão, em vivência, Deus, de quem tu és. E tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, eu sei que não há como duvidar do seu amor. Quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus, eu não consigo duvidar do seu amor, Deus. Eu não consigo. É um amor que me constrange. É um amor, Senhor, que faz meu coração ser despedaçado, quebrantar. Oh Deus, que amor é esse? Que amor absurdo é esse? Que amor incompreensível é esse, Senhor? Oh, eu não merecia, Senhor. Nós não merecíamos, Senhor. Só a condenação. Só a condenação. E o Senhor foi esmagado no lugar, Deus. Esmagado. Santo Espírito. Nós reverenciamos o teu nome, Senhor. Nos prostramos diante do Senhor, Jesus. Nós nos levantamos agora, Senhor, com a tua recompensa. Com a tua recompensa. Mas colocando de pé o seu lugar, com toda essa convicção de que você é uma recompensa. Você vai andar nessa terra, cara, como uma recompensa pelo sacrifício de Jesus. Sim. 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 É um amor que emudece, cara. Cara, talvez eu já ouvi tantas vezes isso, cara. Talvez você pode estar achando um tanto de sensacionalismo, cara, mas eu não estou nem aí. Eu sei o que meu Jesus fez por mim. Talvez você quer ir, cara, fazer as outras programações. Você pode ir, cara, você está liberado. Sabe que você pode ir. Você pode ir, cara. Talvez você quer ir pro mundo, você quer ir curtir as coisas. Mas o que ele fez, cara, foi absurdo. Foi incompreensível.
E o meu corpo desfalece diante dele. Meu espírito se desfalece diante desse amor. Oh, você que prega, cara, em o nome de Jesus, nunca mais, cara, prega sem antes se lembrar desse sacrifício. Você que toca, cara, algum instrumento, que canta, cara, não ouse pegar o seu instrumento, pegar o microfone e fazer como se fosse mais um dia, porque você vai estar na presença do teu Deus, através do sacrifício de Jesus. Existe um arrependimento que só o Espírito pode gerar. O arrependimento das más obras. Oh, eu não sei como você fica, cara, sabendo que Ele fez tudo isso por você, mas eu me sinto humilhado. Humilhado diante desse amor. Recebe o nosso coração, Senhor. Recebe a nossa vida, Jesus. A nossa entrega. Recebe a nossa entrega, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, para a glória do nome de Jesus, vamos viver os nossos dias com a intensidade, cara, em Deus, para valer. O Senhor, Ele se preparou por 30 anos, e em 3 anos o ministério dele foi tão poderoso em Deus que Ele morreu, cara. Ele morreu cumprindo todo o propósito de Deus. Cara, que a gente sai daqui cumprindo o propósito, sabe? Enquanto eu orava aqui, o Senhor, Ele fazia uma pergunta que eu não conseguia responder, cara. Mas talvez existam alguns aqui que possam responder isso. O Senhor estava dizendo, cara, quem vai pregar, quem vai falar sobre o meu amor pelas prostitutas? E cara, talvez o Senhor vai te chamar, vai te levantar para você ser como uma mãe para aquelas prostitutas, para revelar o amor de Jesus para elas. O Senhor perguntava quem vai se dispor, cara, a pregar o Evangelho para os surdos e mudos. Quem vai disponibilizar, cara, a sua vida? Quem há de ir por nós? O Senhor diz quem que vai falar desse amor para as viúvas da Índia, para os hindus no Nepal? Alguém aqui? Alguém aqui? Quem vai abraçar os órfãos, cara? Talvez o Senhor esteja te chamando para isso. E você é a recompensa do sacrifício de Jesus. Nós somos a recompensa. Jesus olhando para Deus, nos abraçando, dizendo, Pai, dá uma olhada aqui na minha recompensa. Você é a minha recompensa, papai. Você abraçando aquelas prostitutas, cara, aqueles órfãos, aquelas pessoas que estavam presas nas drogas, levando elas até Deus e dizendo, Senhor Jesus, dá uma olhada neles aqui. Esses teus filhinhos são a tua recompensa. São a tua recompensa, Senhor. Amém, queridos? Vamos viver assim. Vamos viver esse negócio para valer. De verdade. Em intensidade, cara. Recompensas com pernas. Você é uma recompensa com pernas, cara. Andando por aí, sabe? E o mundo todo olhando e dizendo, cara, Jesus é verdade. O sacrifício de Jesus é real. Olha para a vida dele lá. Ele é como
como a recompensa do sacrifício. Ele é como um fruto da causa que Jesus morreu. Amém, queridos? Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe no decorrer desses dias e gere em nós profundo arrependimento, profunda sensibilidade, o reconhecimento de quem nós somos, de quem Ele é.